Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Vera Garcia do blog Deficiente Ciente e hoje vim trazer um assunto que eu acho assim que é importantíssimo, né? É fundamental para que uma pessoa com deficiência conheça, tenha esse conhecimento. É sobre discriminação de pessoa com deficiência, porque discriminar uma pessoa com deficiência é crime. Para muitas pessoas aí que não sabem, é um crime sim. Isso daí tá em lei, tá? E eu não sou assim uma advogada, né? Mas eu sou curiosa, então eu fico pesquisando, né? Para ficar por dentro aí dos direitos da pessoa com deficiência. Aí pensando nisso, falei assim, eu vou levar para eles, né? Porque talvez aí tem muita gente que não saiba, tá? E eu vou começar agora pelo artigo 5º da Constituição, porque nada melhor do que começar pela Constituição, porque a Constituição é a lei máxima, né, de um país, tá? Então vamos dar uma olhadinha no que diz esse artigo 5º. O artigo 5º da Constituição Federal prevê a igualdade de todos perante a lei sem nenhuma distinção. É bom ressaltar aí, né, que a Constituição, como eu acabei de falar, é a lei máxima e ela fundamenta as regras de uma sociedade organizada. Então, nesse 5º artigo diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então tá lá, né? A igualdade. Agora vamos ver aqui qual é a diferença entre preconceito e discriminação. Então vamos ver a diferença dos dois. O preconceito consiste em opiniões sobre determinadas pessoas ou grupos sociais, baseadas em generalizações que certamente não identificam todos os membros de um grupo social, por causa da variedade existente de seres humanos. Essa variedade aqui é a diversidade humana, né? Porque ninguém é igual ao outro, né? Nós somos únicos, nós somos assim singulares. Então, enquanto o preconceito é uma opinião ou um pré-julgamento, é só uma opinião, um pré-julgamento, a discriminação é uma prática, tá? Então, aí tá a diferença de um para outro. A discriminação é uma prática que cria uma distinção, exclusão ou preferência injusta com base em características relacionadas à pessoa ou grupo social. Então, a discriminação ela tem por efeito negar-lhes o respeito que lhes é devido como integrantes da sociedade, configurando crime e infração administrativa. Então, aí no caso da pessoa com deficiência, quando ela se sente aí no caso excluída, né? A discriminação ela tem por efeito negar-lhes o respeito que lhes é devido como integrantes da sociedade, configurando crime e infração administrativa. Então, aí no caso da pessoa com deficiência, quando ela se sente aí no caso excluída, né? Ou uma preferência aí no caso, por exemplo, no mercado de trabalho, numa empresa, vamos supor que não existisse uma lei de cotas, o que ia acontecer? Entre uma pessoa que não tem deficiência e uma pessoa sem deficiência, certamente, né, a maioria das empresas, elas dão preferência para a pessoa que não tem deficiência. Por isso mesmo criaram a lei de cotas, né? E mesmo assim ainda os empresários, muitos empresários ainda eles continuam aí burlando a lei, tá? Eu já falei isso no outro vídeo, eu vou deixar um link aqui abaixo sobre essa discriminação aí relacionada com a lei de cotas, tá? Então, a discriminação, ela revela-se, portanto, verdadeira violação do princípio geral de igualdade de tratamento e de acesso a oportunidades, que vai cair ali no 5º artigo da Constituição, né, sobre a igualdade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza, né, como a gente acabou de ler logo ali acima. Então, o preconceito e a discriminação, eles também aparecem no artigo 3º, no inciso 4º da Constituição Federal, como práticas vedadas pelo ordenamento jurídico. Então, diz ali no artigo 3º da Constituição Federal, então tem o 5º que a gente falou, mas o 3º também diz: promover o bem de todos sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, essas outras formas de discriminação, né, encaixa aí uma pessoa, por exemplo, que tem deficiência. Então, foi bem claro aqui na Constituição, tanto o artigo 3º, né, como o artigo 5º.
E aí, gente, aparece o Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão. É a Lei 13.146 de 2015. Ela foi editada em 6 de julho de 2015, mas ela entrou em vigor, né? Ela passou a ter validade no dia 3 de janeiro de 2016 e ela é considerada uma das mais revolucionárias leis que dá reconhecimento das garantias e direitos, né, para as pessoas com deficiência, tá? E no artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele diz que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, tá? No artigo aí 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E no artigo 88 desse mesmo estatuto, né, ele diz o seguinte: praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão da sua deficiência dá uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e mais multa. Estão vendo, né? No caso de incitar discriminação. Então, a gente não está falando de preconceito, né? Preconceito, eu falei aí para vocês, né? Que preconceito é uma opinião, é um pré-julgamento. E no caso da discriminação, não, é uma coisa que é colocada em prática, né? Que fica uma coisa escancarada. Por exemplo, assim, uma criança está numa escola, né? E ela a professora, por exemplo, assim, discrimina a criança em relação às outras. Então, ela dá mais valor para as outras crianças que não têm deficiência e deixa a criança que tem deficiência de lado. Então, isso daí, se uma pessoa vê isso e provar, isso daí tá mais na cara do que é uma discriminação, tá? Então, vocês viram aí que é o caso de pena, né? Que é o caso de pena de reclusão e também caso de multa, tá? Mas não pode confundir o preconceito e a discriminação, tá bom? Então, vamos continuar aí. E aí, gente, fala aqui, ó, no parágrafo 1º, aumenta-se a pena em 1/3 se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente, tá? Então, aí no caso de uma criança, aí, por exemplo, que tem deficiência intelectual, né? Aí a pena vai aumentar mais ainda para a pessoa que discriminou. No parágrafo 2º, se qualquer dos crimes previstos deste artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, a pena aí no caso vai ser de 2 a 5 anos e multa. Então, por exemplo, eu coloquei o exemplo aí, né? A pessoa publicar a foto de uma pessoa com deficiência nas redes sociais com conteúdo discriminatório, ela deixar claro lá mesmo que ela tem preconceito e ela põe isso na prática, né? Discriminando mesmo. Além dela ser enquadrada ali no artigo 88, né? Sobre praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão da sua deficiência, ela também cometeu um crime de furto, porque ela pegou a foto, né, no caso, de uma pessoa que tem deficiência, colocou na rede social e colocou conteúdo discriminatório. E no caso aí do crime de furto, é o artigo 155 do Código Penal, que também diz a reclusão aí de 1 a 4 anos, mais multa, tá? Então, vocês viram como é importante, né, a gente ter conhecimento e estar por dentro aí da lei, né? E outra coisa, às vezes as pessoas ficam pensando assim, mas nesse Brasil aí tão impune, né, cheio de impunidade, que adianta a gente ir atrás dessas coisas? Que adianta a gente ir atrás dos nossos direitos se existem leis, mas elas só ficam aí na teoria, né, no papel, e na prática, na verdade, elas não funcionam. Se todo mundo pensar desse jeito, aí a gente vai pensar assim, pô, então o crime compensa, né? A gente vai dar força para isso, vai incentivar mais isso. Não, eu acho que não. Eu acho que quando acontece uma coisa dessa, no caso aí de discriminação que a gente está falando, tem que denunciar sim, tem que denunciar. Denunciar aí para o Ministério Público, ou para uma defensoria pública, ou em outro caso aí, contratar um advogado. Mas não pode deixar as pessoas fazerem o que querem, né, gente? Porque muitas vezes, a pessoa com deficiência que passou por isso,
passou aí por uma situação humilhante, constrangedora, ela fica com vergonha, ela mesma fica constrangida, olha só, de ir atrás dos seus direitos. E isso que não pode acontecer, tá? Não pode acontecer, porque aí vai ser de exemplo para outros casos, né? Porque aí a pessoa que fez isso, que praticou esse crime, ela vai pensar muito bem, né? E as outras, vai servir, por exemplo, para as outras também, para não praticarem a mesma coisa, tá bom? Então vamos continuar aí agora. Nesse mesmo artigo 88, onde diz aí praticar, induzir ou incitar discriminação, o que a gente pode concluir a partir desse artigo 88? Então, ele dá várias interpretações. E no caso aí, ele pode estar dizendo aí pra gente, no caso de omissão dos que têm o dever de realizar as adaptações em edificações públicas ou privadas. Então, por exemplo, no caso de um município, né? Por exemplo, ele vai lá num prédio de uma prefeitura, não tem uma rampa, ou ele quer ter acesso a qualquer lugar, né, público, e falta uma rampa, ele é cadeirante, ou falta um piso tátil para uma pessoa que tem deficiência visual, né, ou falta aí no transporte público, falta um elevador para o cadeirante poder entrar aí dentro, entrar no ônibus. Então, isso aí tudo está restringindo o direito de locomoção dessa pessoa. Então, ela vai se sentir segregada pela falta de acesso. Então, ela não vai se sentir incluída. Então, isso aí pode representar criminalmente contra os infratores, haja vista que não é admissível acatarmos o descaso de autoridades públicas de quem possui aí condições para implementar as adaptações necessárias, tá? Então, tá aí dentro certinho aí desse artigo 88. E no artigo 98 da mesma lei aí brasileira de inclusão, ele diz o seguinte: constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa recusar ou cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão da sua deficiência. Porque até antes da Lei Brasileira de Inclusão, né, tinham escolas públicas aí, gente, que estavam cobrando a mais para poder matricular esse aluno. Então aqui tá falando, ó, se o crime for praticado contra a pessoa com deficiência menor de 18 anos, a pena é agravada em 1/3, tá? Então tinha escolas aí, eu fiquei até sabendo, né, de criança com síndrome de Down, que a mãe queria matricular numa escola particular e a escola querendo cobrar adicionais, querendo cobrar mais do que devia, tá? Então isso daqui também é um crime. Acabei de falar para vocês aqui, né? É um crime e ainda tá falando aqui, ó. Se o crime for praticado contra uma pessoa com deficiência menor de 18 anos, a pena é agravada em 1/3. Então, assim, nenhuma escola regular, seja pública ou privada, pode recusar a matrícula de alunos com deficiência. Salienta-se que nas escolas privadas é vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades ou matrículas. Caso a escola se recuse a matricular o aluno com deficiência, os pais devem denunciar o Ministério Público ou constituir um advogado ou defensoria pública para acionar judicialmente a escola, tá? Então, pessoal, vocês estão vendo aí, né, que não é uma coisa assim simples, né? As pessoas agora têm a lei aqui a favor. Então, primeiro tem a Constituição Federal, que eu acabei de falar para vocês, do artigo 3º e do artigo 5º. A gente tem aí agora, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira aí de Inclusão, né, também a nosso favor. Então, a gente tem que ter esses conhecimentos, né, e as pessoas ficarem impunes, né, já não basta, né, a impunidade que existe nesse país, né, que é demais, tá? Então, pessoal, é isso. Eu vou deixar o link dessas informações, o link aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tá bom? Para quem se interessar, né, quiser dar uma olhada. Mas eu vou também deixar o link do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para quem ainda não leu, é importante ler. A gente precisa muito ter conhecimento dos nossos direitos, muito mesmo, isso é fundamental. Acho que para qualquer pessoa, né, é fundamental ela tá por dentro dos direitos, dos seus direitos. Vou deixar uma playlist desse lado aqui, sobre direitos e conceitos aqui da pessoa com deficiência, tem bastante conteúdo, é uma playlist, tem bastante vídeos aqui interessantes, tá? E não esqueçam de se inscrever no canal, tem um botãozinho vermelho aqui para se inscrever. Quem gostou do vídeo, deixa aí uma curtida e tudo de bom para vocês, tá bom?
Um abraço e até o próximo vídeo.